Shalom, eu sou o Trigo, eu acredito no Verbo. Eu me lembro de uma passagem em Deuteronômio que Deus avisa para o povo hebreu para que eles não se esqueçam de onde eles foram tirados, assim como em Apocalipse fala para nós cristãos. E começa assim: o Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que os jurou aos teus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Dará a vocês terra com grandes e boas cidades, que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que há de melhor, de coisa que vocês não produziram, com cisterna que vocês não cavaram, com vinhas e oliveira que vocês não plantaram. Quando isso acontecer, e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado, não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Temam o Senhor seu Deus, e só a Ele prestem culto, e jurem somente pelo seu nome. Não ponham à prova o Senhor seu Deus, como fizeram em Massá. Obedeçam cuidadosamente aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e aos preceitos e decretos que Ele ordenou a vocês. Essa passagem ele fala muito sobre presunção. Fala bastante sobre presunção. O quanto a presunção é capaz de fazer com que você se esqueça dos primeiros frutos dados pelo Senhor, de quando o Senhor te tira da escravidão. O apóstolo Paulo fala que antes de sermos salvos pelo Senhor Jesus, éramos escravos do pecado, mas já não somos mais. Temos a possibilidade de viver pelo Espírito, pois morremos com Cristo e renascemos com Ele, na sua ressurreição. Deus em Apocalipse, Ele fala para a igreja, no capítulo 2, Ele fala para que voltemos para o nosso primeiro amor, que não nos esqueçamos de onde nós viemos. E assim Deus diz: o Egito nada mais representa o mundo. Quando Deus nos tira do Egito, Ele quer que a gente se lembre de quem a gente era, ou de quem a gente foi quando a gente saiu de lá. Para que a gente de maneira alguma se esqueça de que com o braço forte do Senhor a gente saiu, e que se fosse por nós a gente não conseguiria, não seríamos aptos a ter o poder que o Senhor tem. Já viu aquela pessoa que está no mundo e você ora por ela e fala: Senhor, somente Tu, com teu braço forte, é capaz de tirá-lo de lá? É verdade. É verdade. Quando eu era do mundo, eu bebia bastante, eu fumava bastante. E mesmo que as pessoas me falassem para eu parar de fazer isso e aquilo, isso não era capaz de mudar o meu coração. Não era capaz de mudar. Mas somente um único homem, somente um homem judeu conseguiu salvar a minha vida. O Senhor Jesus. O Senhor Jesus conseguiu mudar o meu coração. E Deus, Ele pede para que a gente fixe forte, com olhos, como diz o Luciano Subirá, com olhos na recompensa, olhos fixos na recompensa. Pois minha é a vingança, eu recompensarei por isso. Tudo que o Senhor fala, Ele fala para que você mantenha seus olhos fixos na recompensa. Que você não olhe para trás, mas olhe para trás para se lembrar de quem você é. Não olhe para trás para se lembrar de quem você foi, mas de onde você saiu. Isso entra em acordo com Filipenses capítulo 3, do versículo 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, as nossas recompensas, elas não se encontram no agora, não se encontram nas cisternas que não cavamos, não se encontram nas casas já conquistadas. Por isso que Deus fala para que o tememos, para que o lembremos de que foi Ele que conquistou tudo isso, mas que não sejamos presunçosos. Quando Israel tentou lutar contra os amorreus, em números, eles acabaram perdendo, porque eles primeiro subestimaram que Deus falou para eles. Deus falou para que eles lutassem, pois eles não iriam perder. Mas por conta de sua presunção, Deus os castigou. E eles, por conta da sua falsa fé, acreditavam que conseguiriam vencer, para se redimirem de seus erros. Mas isso não foi possível, pois os amorreus venceram eles. Venceram eles e quase os destruiu. E Moisés deixou claro que ele não iria a essa batalha, muito menos a Arca da Aliança, pois Deus não estaria com eles. E assim, também citado em Deuteronômio, a diferença entre a fé e a sua presunção. Mantenha os olhos fixos na recompensa, mantenha os olhos fixos naquilo que está diante de você. Se lembre de onde você saiu, mas não olhe para trás de se lembrar de quem você foi. Aquele no qual quem você era já não pertence a você, já não é você. Portanto, olhe para frente. Olhe para frente. Por isso que Deus sempre fala: não siga a direita nem a esquerda, mas reto. Do mesmo jeito, também lembro de que no livro do Pequeno Príncipe,
O Pequeno Príncipe ele diz assim: realmente, não se pode ir muito longe quando você anda somente reto. Realmente, porque quando você quer chegar no destino e não se esquiva nem para a direita nem para a esquerda, você não vai muito longe. Você vai simplesmente reto, você vai aonde você quer ir. No entanto, lembremos do que está ao nosso redor. Lembremos daquilo que está do lado direito, do lado esquerdo, mas não nos esquivemos. Não significa que nos inclinaremos para o direito nem para o esquerdo. Permaneceremos reto, mas observaremos aqueles no qual estão à nossa direita, aqueles no qual estão à nossa esquerda, percebendo aqueles no qual precisam ser abraçados pela cruz e morrerem junto a nós, como nós morremos também, para que possamos ser batizados como foram batizados o povo judeu nas águas do Mar Vermelho. Tomem cuidado com a presunção, tomem cuidado com o falso caminho de acreditar que nós conquistamos tudo com o nosso braço forte, pois não é assim. Tudo é possível apenas com o Senhor, e se não fosse pelo Senhor, dificilmente conseguiríamos sair das nossas zonas de conforto, no qual era o Egito, em meio à nossa escravidão. Sejamos servos de Cristo, em nome de Jesus, que vocês possam tornar-se trigos também. Bom, shalom ao seu trigo, e eu acredito no verbo. Sejam trigos também.